Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula, galera, a gente vai fazer uma refatoração aqui no nosso projeto. Na verdade, uma reorganização, uma reestruturação, para garantir que a nossa aplicação tenha uma manutenção mais fácil, para que a gente tenha uma melhor organização e uma arquitetura mais escalável, mais fácil de manter, menos acoplada e mais coesa como um todo, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha aqui na estrutura atual do nosso projeto. Então, aqui na nossa pasta de código-fonte, nós temos aqui a pasta de components, os hooks, códigos aqui de terceiros, aqui na pasta lib, pages, esquemas, tudo aqui na pasta raiz do meu código-fonte. E essa talvez não seja a melhor organização para o nosso projeto. Então, à medida que o nosso projeto for avançando, ele vai ter outras páginas relacionadas a outros tipos de recursos. Então, até então, nós fizemos a página inicial e páginas relacionadas ao fluxo de autenticação, de criação de usuário e autenticação. Mas nós vamos ter páginas ali para o feed dos posts, página para o perfil do usuário, para edição dos dados ali do perfil do usuário, para detalhes de um post específico. Então, veja que nós vamos ter diversos recursos no nosso projeto e essa estrutura de pastas que nós temos aqui, ela não nos dá muito espaço aqui para escalar a nossa aplicação de forma organizada e de forma desacoplada. Por exemplo, vamos aqui na nossa register page, ela ficou bem extensa, então vou até o final desse arquivo aqui, a gente pode perceber que nós temos um arquivo com mais de 300 linhas, onde eu tenho tudo misturado aqui, elementos relativos a view dessa interface, né, os elementos ali de UI. Eu vou ter aqui toda a lógica de gerenciamento de estados dessa página, lógica de submissão do formulário, onde é que eu estou acoplando diretamente uma chamada à rede aqui, né, uma requisição, uma API por meio aqui da função fetch. Estou misturando aqui toda a parte de validação desse formulário, de gerenciamento global do formulário dessa página. Então veja que eu tenho muita responsabilidade dentro desse único módulo aqui da minha aplicação, no caso dentro desse componente de página. Então uma forma da gente melhorar essa organização é realmente separar responsabilidades, buscando aí atender o princípio de separação de responsabilidades, mas para que a gente comece a fazer essa separação de responsabilidades, é importante entender que a gente vai começar a ter mais arquivos no nosso projeto, que vão definir ali módulos específicos que vão lidar com partes específicas da nossa aplicação. Então, também é importante a gente pensar na estrutura, em como a gente vai organizar esses diversos módulos da nossa aplicação e como eles vão se comunicar. E aí eu já vou deixar de início o princípio básico que a gente vai tentar seguir aqui, além da separação de responsabilidades, e aí está relacionado uma coisa com a outra, tá? A gente buscar ter um baixo acoplamento aqui entre os módulos da nossa aplicação. Então, nesse sentido, eu gosto de utilizar uma arquitetura aqui voltada aqui à organização das pastas aqui dos módulos da minha aplicação, baseada nas features que eu vou ter na minha aplicação. Então, de início, né, o recurso que eu tenho aqui já inicialmente modelado, implementado aqui, mesmo que essa lógica esteja toda espalhada aqui nos componentes de forma altamente acoplada, é o recurso de autenticação. Então, eu já tenho a parte aqui de criação do usuário, já tenho a parte de login, embora essa lógica esteja muito dispersa e inflando aqui os meus arquivos de componentes, os meus arquivos React, que deveriam se preocupar majoritariamente só com a parte de visualização, interação ali com o usuário, mas eles acabam tendo que se preocupar com muita coisa. Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Olha só, eu vou criar dentro da pasta SRC uma pastinha chamada Features. Nessa pasta Features, nós vamos organizar os módulos ali com suas respectivas responsabilidades e recursos expostos, sempre baseados na feature que nós estamos implementando ali naquele momento, ou em uma feature específica no caso, tá? Então, dentro dessa pasta Features, eu vou criar já aqui uma pastinha chamada Auth. Então, aqui nós vamos ter os módulos de autenticação, né, desse recurso de autenticação. E aí, pra gente limpar um pouco, né, essa estrutura aqui, organizar melhor que essa estrutura da pasta SRC, a gente vai criar uma pastinha chamada Shared, porque aí, todo módulo que não for, módulo, componente, enfim, que não for específico de uma feature, de um recurso específico, né, nós vamos colocar dentro da pasta Shared. Então, aqui em Components, veja que eu, inclusive, tinha criado uma pastinha Shared aqui. Então, o que eu vou fazer é pegar esses componentes aqui comuns e dentro dessa minha pasta Shared, eu vou criar uma pasta Components e vou colocar esses componentes aqui que eu já tinha definido aqui como componentes compartilhados, né? Componentes comuns. Então, vamos puxar para Components lá da pasta Shared, beleza? E aí, veja que o próprio VS Code, ele me pergunta aqui se eu quero atualizar as importações. Extremamente importante a gente fazer isso, tá, gente? Para não quebrar as importações, né, dos outros locais aí que estão importando esses componentes. Provavelmente, mesmo assim, nós ainda vamos ter algum problema aqui de
imports quebrados, mas aí a gente resolve. Dentro ainda dessa pasta shared, eu vou criar uma pasta chamada hooks, né? Então para os hooks compartilhados. E aí, seguindo a mesma lógica, eu tenho aqui o nosso use scroll, ele pode ser compartilhado entre páginas diferentes, então eu vou puxar aqui para dentro de hooks da pasta shared. Mais uma vez, atualizar as importações. Então aqui eu já posso apagar essa pasta hooks que estava solta aqui no meu projeto. Aqui na pasta components, também posso apagar essa pasta shared. Essa pasta em UI é a pasta onde o ChatCN insere ali os componentes que eu adiciono. Então veja, componentes do ChatCN são componentes de UI que eu posso utilizar em qualquer local da minha aplicação, né? Em qualquer interface ali da minha aplicação. Então vamos pegar também essa pastinha UI aqui do ChatCN e jogar lá para os nossos componentes compartilhados, pasta components, dentro da pasta shared. Feito isso, veja que aqui dentro da pasta components eu fiquei somente com a pasta homepage, né? Que são os componentes da página inicial, né? Que existem somente para a página inicial, né? Para compor a página inicial. Como é que a gente vai fazer aqui com esses componentes? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa pasta homepage, vou mover ela para dentro de pages. Vamos, mais uma vez, atualizar as importações, não esqueçam. E agora, veja só o que é que eu tenho. Dentro da pasta pages, nós vamos ter os arquivos aqui de cada página e nós vamos ter as pastas aqui dos componentes que são específicos dessas páginas e não são compartilhadas ali dentro da minha aplicação, tá? Eu poderia até, inclusive, pegar esse meu arquivo homepage.tsx e jogar aqui dentro dessa pasta homepage. Então, vamos mover aqui, atualizar as importações. E aí, dentro dessa pasta homepage, eu vou ter, então, o arquivo de componente da página e os arquivos de componentes aqui internos a essa página. E mais uma vez, vejam que esses componentes aqui, eles fazem sentido somente para essa página homepage. Então, eles não são componentes compartilháveis, né? Compartilhados aqui entre diferentes views, né? Interfaces aqui da minha aplicação. Então, beleza, faz sentido a gente deixar essa organização dessa forma. Aí também vejam que não são componentes que implementam nenhuma lógica aqui ou trabalham com um conjunto de estados aqui relativos a nenhuma feature da minha aplicação. Essa pasta lib também, ela é uma pasta que foi adicionada pelo ChatCN. Então esse arquivo utils.ts é um arquivo que exporta uma função que o ChatCN utiliza para os seus componentes, mas que a gente pode utilizar também em algum local da nossa aplicação, né? Não tem um vínculo específico com nenhuma feature. Então nós vamos jogar essa pasta lib também lá para nossa pasta shared. E vamos atualizar as importações. Belezinha. Isso feito, gente, eu preciso fazer uma pequena atualização aqui no arquivo components.json. Vou aumentar um pouco o zoom aqui. Por que a gente precisa mexer nesse arquivo aqui? Veja, esse arquivo aqui é um arquivo de configuração do ChatCN, tá? É aqui que ele sabe onde adicionar os componentes. Então, onde está a nossa pasta components, onde está a nossa pasta lib, onde está a nossa pasta de hooks. Como nós fizemos essa alteração na estrutura do projeto, a gente precisa fazer essas modificações aqui também. Então, components não está mais em @components, está em @shared components. É a mesma coisa eu vou fazer nas demais configurações aqui. Então, @lib vai estar em @shared/lib. Então, mais uma vez aqui em components, lib e hooks. Agora sim, eu aponto para o caminho correto. Então, vamos fechar aqui. E aí, o que é que eu posso fazer? Eu já posso apagar essa pasta components que estava solta aqui no meu source. E vamos continuar aqui, ó. Nós temos essa pasta esquemas. E aí, veja, esquemas, né, são os nossos esquemas de validação. Se são esquemas de validação, a gente está validando algum conjunto de dados que correspondem a feature, algum recurso ali dentro da minha aplicação. Então, a menos que fossem esquemas gerais de uma entidade compartilhada em diversos locais e componentes ali na minha aplicação, faria sentido eu ter uma pastinha esquemas aqui, talvez dentro aqui da pasta shared. Mas nesse caso, quais os esquemas que eu tenho aqui? Eu tenho esquema de login e esquema de cadastro, respectivamente utilizados no formulário de login e no formulário de cadastro. Vejam, são esquemas de validação de recursos específicos, são recursos relacionados à autenticação. Então a gente vai puxar essa pastinha esquemas lá para a pasta auth que nós criamos aqui dentro de features. Então vamos mover aqui, belezinha. Bom, e agora provavelmente eu tenho vários erros aqui de imports quebrados, então vamos começar a resolver, tá? Aqui na nossa register page, vamos ver aqui, ó, eu já tenho um erro aqui de importação relativo ao componente brand, né? Não foi corrigido automaticamente aqui pelo VS Code, então eu vou apagar essa importação e aí eu vou novamente lá onde eu estou chamando esse brand, aqui, ó, e vou pedir para importar novamente aqui, belezinha? Vamos ver aqui se ele importou corretamente. Então tá aqui, importando lá de @shared components brand. Vou jogar isso aqui lá para a primeira linha, só para ficar mais organizado aqui esses imports. Belezinha. Vamos ver aqui no app.tsx, também tem alguns erros aqui, ó, de importação dos componentes footer e navbar. Então mais uma vez, ó, apagar aqui e vamos importar novamente para que o VS Code pegue corretamente o caminho aqui desses arquivos, tá? Beleza. Vamos ver se a gente tem mais algum problema aqui. Mais uma vez, ó, o brand. Então vamos lá, tô chamando aqui, vamos importar novamente e vou puxar lá para cima, tranquilo. Vou dar uma olhadinha também lá nos meus componentes compartilhados, né, shared components, aqui em navbar e footer, para ver se o componente brand está sendo importado corretamente, tá? Como eu suspeitava, não está sendo importado corretamente. Então vamos ajustar aqui também e no componente footer, tá certinho aqui porque eu já tinha importado de forma relativa, né? Esses componentes estão na mesma pasta, então nesse caso a importação de forma relativa é bem mais simples. Inclusive posso até fazer isso aqui no navbar também. Então ao invés de
de utilizar o caminho completo aqui, eu vou utilizar o relativo a partir dessa pasta. Eu já tenho acesso ao componente brand. Beleza, creio que em relação às importações, tá tudo certo. Se tiver algum problema, a gente vai corrigindo aí. Bom, nós já vamos aqui testar. Então, npm run dev e ver se de fato tá tudo certinho aqui com as nossas importações. Vamos acessar a página de login e a página de criar conta e belezinha. Aparentemente tudo ok. Vamos voltar aqui pra gente continuar na nossa reorganização da estrutura do nosso projeto. Então, aqui dentro da minha pasta Features, eu já tenho aqui a minha pasta Auth, do recurso de autenticação, e a pasta Esquemas, né, com os esquemas aqui de validação relacionados a esse recurso. Eu também já vou criar aqui uma estrutura que nós vamos precisar para organizar dentro aqui, ó, dentro da pasta Auth, certo? Então, vou clicar nela aqui. Para a gente organizar os components React aqui relacionados a esse recurso Auth, o que a gente pode ter aqui? Bom, nós podemos ter aqui, por exemplo, os formulários de login e cadastro, até para poder simplificar um pouco os nossos arquivos de componente de página, né? Tanto da página de cadastro como da página de login. Então, dá para a gente deixar realmente esse arquivo de componente de página somente com a estruturação geral da página, e aí a gente pega toda essa complexidade, toda a definição ali do componente de formulário, que é onde vai estar atrelada ali a maior parte na verdade, toda a lógica ali de validação, submissão dos dados. A gente tira daqui e leva para um componente específico para isso, tá? Então a gente pode inclusive criar logo aqui, ó, na pastinha components que eu acabei de criar dentro do recurso auth, um arquivo, e aí eu vou chamar de formRegister.tsx. Então aqui vai ser o nosso componente de formulário de cadastro, que a gente vai chamar na nossa página de cadastro, na nossa register page. Então vamos gerar aqui RFC, beleza, só ajustando aqui os nomes. Então, form register. Então, eu vou aqui na página de cadastro, register page, e aí eu vou pegar toda aquela estrutura do formulário. Então, veja, o que eu vou ter nessa página aqui? A definição da estrutura geral, tá? Utilizando uma seção e internamente aqui um card que vai envolver o nosso formulário. Então, se eu estou criando aqui um componente especificamente para o formulário, então vou pegar toda essa definição aqui JSX desse formulário e levar para lá. Então, vamos pegar aqui. Tem bastante coisa, a gente tem um formulário bem extenso aqui, né, de cadastro. Vamos lá, pronto, até aqui. Vou dar um Ctrl X aqui. E aí a gente vai retornar essa estrutura aqui dentro do form register. Ctrl S aqui para formatar. E aí veja que eu vou ter bastante coisa aqui para importar, né? Bom, então vamos lá, né? Então aqui no label, Ctrl espaço, vamos adicionar a importação aqui. E aí verifica se você está importando o local correto, né? Então lá na pasta Shared Components UI Label. É um componente HTML, né? Então ok, tá certinho. Vamos aqui para o elemento input. Beleza, importou também. Por enquanto, a chamada desses objetos aqui do nosso Hook Use Form vão ficar dando erro mesmo, porque eu ainda não trouxe aquela lógica para cá, né? Vamos ver o que a gente precisa importar mais aqui. Provavelmente aqui o controller. Então, vamos adicionar a importação. E os componentes aqui relativos ao elemento de select. E aí, mais uma vez, preste atenção direitinho para não importar do Radix, e sim lá da nossa pastinha UI dos componentes HTML. Então, select trigger também, select value, select content e select item. O que a gente tem mais aqui? Provavelmente o button, né? E os ícones aqui de mostrar a senha do Lucid React, que é o nosso elemento button. Vamos importar também. E o nosso ícone de carregamento aqui. Belezinha. Todas as importações adicionadas aqui. Vamos agora chamar esse componente form register lá na página register page. Então aqui onde nós extraímos toda a estrutura JSX, a gente vai chamar o nosso componente form register. Belezinha. Então chamei aqui como componente. Agora a gente precisa pegar toda a lógica relativa à validação desse formulário, ao gerenciamento do estado desse formulário, dos erros e tudo mais que nós implementamos para mover essa lógica lá para o nosso componente, né? Essa lógica ela não é relativa à página e sim ao componente de formulário. E aí com isso a gente consegue limpar bem aqui o nosso componente de página de cadastro. Então vamos pegar toda essa lógica aqui até o return. Vou dar um Ctrl X, atalhozinho Alt Shift O para organizar as importações, removendo essas que eu não estou mais utilizando. Então vamos voltar aqui acima, você viu que o VS Code ele retira essas importações que você não está mais utilizando. Então peguei essa lógica e aí o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e jogar toda essa lógica aqui no nosso componente, resolver as importações aqui, né, necessárias e belezinha. Então já teria uma organização um pouquinho melhor, tá? Então a página lida somente com a estrutura geral, de fato, ali do layout, ali dos componentes, e chama os componentes mais específicos, no caso aqui chama o nosso formulário, e o componente de fato, né, o nosso form register, vai renderizar o formulário de cadastro e lidar com toda a parte de gerenciamento dos estados, né, do estado aqui desse componente, da validação e do gerenciamento do formulário com o React Hook Form. Só que, veja, eu posso melhorar ainda mais essa organização aqui, separando um pouco mais as responsabilidades aqui, tendo esse nosso componente form register somente como um componente de apresentação, de view, né? Ele só vai renderizar o JSX. E toda essa lógica aqui, a gente vai mover para um outro módulo e consumir esse módulo
módulo aqui, né? Chamar, injetar ele aqui no nosso form register, no nosso componente, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Eu vou pegar todo esse código aqui, toda essa lógica, e aí eu vou criar aqui dentro de components um outro módulo só pra gente organizar essa lógica de gerenciamento aqui desse componente. Então, vamos aqui, ó, dentro de components, vou criar aqui um novo arquivo, e aí eu vou trabalhar como um hook, tá? O que eu vou criar aqui, na verdade, é um hook personalizado, um custom hook. E aí eu vou chamar de use, a gente tem que começar com use, né? O nome aqui de um custom hook, e vou dar o mesmo nome aqui do componente. Então, vai ser use form register.tsx. Então, se vocês já tiverem ouvido falar na arquitetura MVVM, né, Model, View, Model, então a gente vai ter ali os nossos componentes somente de apresentação, de View, e nós vamos ter aqui no caso aqui, utilizando um custom hook, esse módulo que lida com esse gerenciamento do componente, do estado ali do componente, de quando renderizar, de quando buscar dados, trazer esses dados ali de alguma API, de algum local, para mostrar isso na View, né, no componente, pegar uma determinada interação do usuário ali e realizar alguma ação, né, por exemplo, envio de dados ali para a API. Então, essa parte da comunicação do View com o model, que aí no caso o model aqui vai ser a nossa comunicação com a API, né? Vai ficar a cargo desse nosso custom hook aqui, tá? Só que aí eu preciso fazer de uma forma que eu consiga exportar toda aquela lógica para utilizar dentro do componente, certo? Então, geralmente o que a gente faz? Uma função. Um hook nada mais é do que uma função que eu consigo exportar essa função e utilizar onde eu quiser. Então, ó, function use form register. E aí eu vou jogar aqui essa lógica, Ctrl S aqui para formatar, e vamos trabalhar agora em cima desse código aqui para definir o que desse código, dessa lógica a gente vai encapsular, ou seja, deixar realmente detalhes internos aqui dentro dessa função e o que a gente vai exportar para ser consumido ou utilizado lá no nosso componente, beleza? Então veja só, o que o nosso componente precisa? O nosso componente ele vai precisar dessa função handleSubmit, que é lá do React Hook Form, para que eu possa vincular no onSubmit do formulário. Ele vai precisar também da função personalizada de submissão, que é essa função que nós criamos para mandar os dados lá para a API. Cadê? Tá aqui, ó. E ele vai precisar de todos aqueles objetos do React Hook Form, né, para registrar os campos, para mostrar os erros, tá? Então eu sei que isso aqui ele vai precisar. Show de bola. Então o que a gente pode fazer? Bom, primeiro vamos corrigir as importações aqui. Então vamos exportar aqui o useState, o useNavigate do React Router, o useEffect, que mais aqui que a gente tem, o useForm, né, do React Hook Form, e os nossos esquemas, né, de validação e tipos, né? Então, register form data e o register schema. Ver se a gente tem mais alguma coisa. Não, é isso mesmo. Show de bola. E, claro, o Zod resolver para a gente indicar o React Hook Form, qual o validador aqui, né? Belezinha. Ó, só importações, né? Só lidando com importações aqui. Aí, o que é que eu faço? Um hook, pessoal, ele vai retornar alguma coisa para que ou ele só executa uma determinada ação, uma lógica ali, ou ele executa uma determinada ação, encapsula alguma lógica e retorna alguns componentes que nós vamos precisar utilizar onde nós chamarmos esse hook aqui, que é o caso. Então, nós vamos ter que retornar isso lá no final dessa função. Então, lá no final dessa function, a gente retorna, e aí pode ser um objeto aqui, eu posso retornar um objeto, que aí, quando eu chamar esse hook, eu vou desestruturar como um objeto. Vamos lá. O que eu vou retornar aqui? Bom, eu vou retornar, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu sei que o meu formulário lá, ele também vai precisar desses estados aqui, o show pass, né, para trabalhar com a exibição da senha, a lista de campos, né, a lista de campi. Lá no meu formulário não vai ser necessário a gente exportar para ele esses set campuses, a função set aqui desse estado campuses. Por quê? Porque ela só está sendo usada internamente aqui, quando esse componente monta, no caso o formulário, né, que chama esse hook. Eu vou disparar essa requisição API para pegar a lista de campi, e aí quando a lista chega, eu atualizo o estado. Então veja que eu não preciso expor isso lá para o componente de formulário, lá para minha view, né? Eu preciso expor, nesse caso aqui, somente o estado propriamente. O estado show pass, eu preciso exportar o set show pass, porque é a partir de uma interação lá com a minha view, né, com o meu formulário, que eu altero esse estado aqui. Então eu preciso exportar. Bom, se eu sei que eu preciso exportar esses estados aqui para utilizar lá no meu componente, então a gente já vai começar por eles. E aí vamos tentar exportar de forma organizada, não somente pegando lá o meu estado show pass, o meu set show pass e por aí vai. Porque vejo que eu vou ter que exportar também os objetos ali do React Hook Form, a minha função de onSubmit. Então isso aqui rapidamente vai virar um objeto com as diversas propriedades aqui, uma lista gigantesca. O que a gente pode fazer? A gente pode definir uma estrutura interna aqui para esse objeto de exportação. Então eu vou separar em 3 seções. Eu quero exportar o estado desse componente, e aí o que está nesse state. E aí eu coloco aqui um objeto que vai conter um show pass, set show pass e a lista de campi, que eu chamei aqui de campuses. Então esse é o meu estado. Depois eu posso retornar, olha só, dentro desse objeto de exportação de retorno aqui, né, que eu estou retornando, a minha função onSubmit, porque nós vimos que nós vamos precisar dela para vincular no evento onSubmit do nosso formulário. E depois eu exporto aqui os dados, né, os objetos do useForm, que eu posso até chamar mesmo de useForm, posso dar o nome que eu quiser aqui, mas eu vou manter esse padrão. São os objetos do useForm, então eu vou chamar aqui essa propriedade de useForm. E aqui dentro eu passo esses objetos que eu quero expor lá para o meu componente. Vamos dar uma olhadinha, ó.
eu tenho todos esses objetos aqui, e eu posso definir o que eu quero expor, o que eu não quero expor. No caso aqui, eu acho que, enfim, faz sentido a gente expor tudo isso, porque nosso componente vai precisar. Salvo engano, a gente não tá nem utilizando essa função reset aqui, né? A gente não tá resetando os dados ali do formulário. Mas se a gente fosse resetar, provavelmente a gente resetaria aqui no onSubmit. Então não faria sentido, por exemplo, a gente expor lá para o componente essa função reset aqui. Então a gente já não colocaria lá naquela lista de retorno. Nesse caso aqui, como a gente não está utilizando, eu vou simplesmente tirar ela aqui. Todos esses demais objetos aqui, eu estou utilizando lá no formulário, no componente formulário. Então eu vou retorná-los. Bora lá. Então aqui dentro do meu objeto useForm, que eu vou retornar para o meu componente, eu vou retornar o register, a função de handleSubmit. E o que eu tenho mais aqui? Vamos lá. O control, o state aqui do formulário e a função watch. Beleza. Então control, ao state lá do formulário eu posso retornar individualmente cada um. Vou fazer isso aqui. Então isSubmitting com os erros, né? Então errors e o isValid. Para ficar uma sequência mais lógica aqui, eu vou puxar esse isValid aqui para cima, depois errors. E aí eu vou ter a função watch. Então veja que aqui eu estou montando um objeto que eu quero retornar lá para o elemento, lá para o componente que chamar esse hook aqui. Beleza? Então vamos lá. Ó. Onde é que eu vou chamar? Dentro da função do componente antes do return. Então eu sei que eu vou ter um retorno aqui com um objeto. Vou deixar um objeto vazio por enquanto, mas a gente vai já desestruturar o retorno aqui. E vamos chamar, né? Use form register. Na verdade não está aparecendo aqui porque eu não exportei, né? Então vamos exportar essa função para que a gente possa utilizá-la. Vamos export aqui nessa função. Voltando aqui, se eu der um Ctrl espaço, ele já vai aparecer aqui. Então use form register é uma função, então vamos chamar aqui. E aí eu posso desestruturar aquele retorno. Show de bola. Então vou ter um state, a função onSubmit e o useForm. Belezinha. Agora, veja só. Aqui na minha tag form, eu tenho aqui o evento onSubmit, onde eu preciso, né? Lembra aí, eu preciso vincular o handleSubmit retornado lá pelo React Hook Form. Esse handleSubmit nós estamos retornando dentro desse objeto useForm. Então a gente vai chamar aqui a partir de useForm. Vou até pegar aqui, Ctrl V aqui, ponto handleSubmit. Então ele já encontra aqui. O que mais? Olha só, a função register nós estamos retornando também dentro desse objeto useForm. Então mais uma vez, useForm.register. Erros também, então useForm.errors. E isso eu vou fazer para todos os campos aqui do formulário. Então vamos lá, vou até avançar o vídeo aqui para poupar esse tempo aqui, tá? Então pronto, pessoal, todos os objetos aqui que eram relativos ao React Hook Form, eu chamei a partir do objeto useForm, que nós tivemos como retorno lá do nosso custom hook, beleza? E aí vamos voltar aqui, ó. Então coloquei isso aqui na lógica aqui do atributo disable, aqui do botão de submissão, então chamando o isSubmit, o isValid, são retornos lá do React Hook Form, né? E coloquei nos renderização condicional dos erros aqui para cada campo, a função register de cada campo, certo? Agora a gente precisa chamar aqui as demais dependências aqui, tá? Por exemplo, na função de senha, eu preciso trabalhar com aquele estado showPass, nosso state showPass. E aí nós retornamos lá no nosso hook dentro de um objeto state, belezinha? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que puxando do state. Então state set showPass, eu também, como eu falei, né? A gente iria precisar dele aqui no componente, então vou pegar de onde? Lá do state.set showPass. Por isso que eu precisei retornar ele lá. E aí, mais uma vez aqui, showPass, vem do state. Vamos ver o que a gente precisa corrigir ainda aqui. Vamos lá. Aqui no select de campos, nós precisamos do estado que me traz, né? O state lá que me traz a lista de camp, que é esse state campuses. Então state.campuses. Então, deixa eu corrigir aqui em todas as referências. Belezinha. Vamos ver se a gente tem mais algum detalhe aqui para corrigir. Acredito que não. E é isso. A gente vai testar agora, mas veja que eu já tenho aqui uma organização muito mais clara, uma separação de responsabilidades muito melhor definida aqui. E aí, a nossa página, mais uma vez, simplesmente lida com a interface geral, né, do layout, a estilização da chamada, que é os componentes que irão compor, né, essa página. E aí eu estou chamando o nosso form register, e é quem, de fato, renderiza aqui, define a estrutura do nosso formulário, que, por sua vez, utiliza um custom hook que nós criamos aqui, que seria o nosso view model, né, que vai lidar com a parte da lógica, então vai abstrair toda a lógica necessária para a gente controlar, gerenciar esse componente aqui. E aí eu pego do retorno desse meu custom hook só o que eu de fato vou precisar para manipular aqui a minha view. E lá no meu custom hook, de fato, vai ter toda a lógica de validação, de gerenciamento do formulário, de chamada API, que isso não tá legal ainda, certo? A gente vai criar um único ponto de contato com a API, tá? Então nós vamos ter módulos responsáveis só para isso, para que a gente não tenha essas chamadas à API espalhadas aí no meu código. Isso causa um acoplamento muito grande e aí, por exemplo, uma dificuldade de manutenção também muito grande, porque se eu precisar mudar a minha API, mudar o URL aqui da API, eu vou precisar sair catando aqui cada componente, cada módulo que faz uma chamada API para poder fazer essa alteração. Então não é interessante, não é legal aqui a gente ter esse auto-acoplamento nesse caso. Então, a gente vai também trabalhar um pouco melhor nisso, mas já está bem melhor do que a organização que nós tínhamos antes, tudo junto ali dentro da nossa página de cadastro. Bom, vamos testar isso aqui para finalizar? Então deixa eu atualizar aqui a página de cadastro e belezinha, temos aqui nosso formulário, nada mudou. Vamos fazer um teste aqui. Então eu vou cadastrar o João Alves, nome de usuário, João Alves, vai ser o João
alves@teste.com. Vou colocar nenhum nome de domínio real. O vínculo aqui, vamos colocar estudante. E aí, campus, tá lá, curso, vou colocar ADS. Uma senha qualquer aqui para passar. Vamos enviar. E aí, belezinha. Somos redirecionados aqui para o feed. Significa que deu certo, né? Se a gente abrir aqui o console, na verdade, as ferramentas de desenvolvedor foi em armazenamento local. Nós vamos ter aqui o nosso local storage com o access token armazenado aqui. Beleza. Inclusive, nós vamos também isolar essa parte de gerenciamento do token no local storage para um módulo específico com essa única responsabilidade. Bom, pessoal, no próximo vídeo aula nós continuamos essa refatoração, essa reestruturação do nosso projeto para deixar a arquitetura geral do nosso projeto pronta para escalar, né, para a gente avançar muito facilmente aqui na implementação das demais features, seguindo aqui uma estrutura, uma arquitetura que vai ser fácil de manter a longo prazo, né? Então, a gente tem que pensar também em uma arquitetura escalável, possibilite, né, uma flexibilidade ali, uma facilidade de expandir ali novas funcionalidades ao mesmo tempo que mantém uma facilidade em sua manutenção, tá? Então vamos aqui, eu vou fazer um commit aqui para finalizar. É um commit do tipo refactor, structure. Bom, ele colocou em inglês aqui e eu estava colocando em português, então para manter o padrão, vamos colocar em português também. Eu vou colocar o seguinte, reestrutura, arquitetura geral do projeto para seguir uma abordagem baseada em features e reduzir o acoplamento entre os módulos. Belezinha, alguma coisa nesse sentido. Então, confirmar aqui. E é isso, pessoal. Até a próxima videoaula.